estamos visitando esta noite, amém? Amém. Ele veio voltar sempre em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e saúdo principalmente a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Algo tremendo e maravilhoso aconteceu nessa noite, quando o irmão Jorge leu a palavra introdutória. Ele leu um versículo que fundamenta tudo aquilo que a gente precisa. Isso é a prova que o Senhor fala por nós. Porque no mundo tereis aflições, mas Jesus disse que ele venceu o mundo. E a gente precisa confiar nele. E nessa carta, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cada um de nós somos o principal. Olha que maravilha isso. Então a gente não precisa temer, porque por todas as dificuldades que a gente está passando, e olha que não está sendo fácil. Quando a gente pensa que vai melhorar, aí é que parece que desanda, mas são nessas horas que precisamos confiar, que precisamos permanecer fiéis, porque se a gente não permanecer fiel, a gente vai perder, porque nós somos salvos, mas não estamos no céu. A salvação vem por Cristo, mas é necessário que Ele volte, Ele nos leve, e para que sejamos levados, arrebatados, ou da maneira que Ele quiser, precisamos estar firmes, perseverando, sabendo que a promessa que Ele nos fez foi a vida eterna, e é nisso que nós temos que crer. Eu gostaria que os irmãos abrissem Evangelho de João, capítulo 21, porque o Senhor esses dias, tem me tocado muito isso. Eu tenho meditado, porque tem uma coisa que, às vezes eu fico vendo as pessoas discutindo coisas que não são necessárias para a edificação do reino de Deus, para a edificação de pessoas, porque não adianta eu achar que eu estou fazendo, que a minha maneira é a melhor. Não, é a maneira de Jesus que é a melhor, e é o amor, e é o perdão, e é a entrega, seja o que for que você fizer em nome do Senhor, entregue-se a isso, para que você possa ser considerado fiel, não pelos homens, mas por Cristo, porque Ele é fiel. Ele sim haverá de contemplar, se Deus quiser, a cada um de nós, no dia que é o dia dele. E esse Evangelho de João, no capítulo 21, ele fundamenta algo que veio acontecendo ao longo da caminhada de Jesus com os apóstolos, porque a gente percebe a edificação, o perdão, a longanimidade que nós precisamos ter com o outro, isso não importa, sabe? A gente tem que ter o amor em primeiro plano, e isso é fundamental. E aqui nós vemos nessa passagem, todos abriram, encontraram? Glória a Deus. Então, João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael,
que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sempre de manhã Jesus se apresentou na praia, aleluia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Aleluia. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Aleluia. Disse-lhe Jesus: vinde comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E aleluia, glória a Deus. Meu Senhor e meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, tenha piedade de nós, porque somos pecadores, Senhor. Falhamos tanto diante de Ti, mas nós te pedimos, Senhor, seja conosco, fortalece a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa fé, ajuda-nos a confiar mais em Ti, para que possamos, Senhor, atender ao Seu chamado, fazer a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que incrível. Eu meditando esses dias nessa passagem, eu ouvi várias pregações acerca dessas 3 vezes que Jesus fala para Pedro, mas engraçado, eu nunca me dei por satisfeito, como se eu fosse alguém. Mas é coisa do Espírito Santo. Você não precisa ser alguém, você só basta querer, buscar, orar, que o Senhor vai te dar um entendimento adequado para aquela situação. Aleluia. Porque não importa o que os homens sábios digam, importa que o Espírito Santo coloca no teu coração e que ele mostra dentro da palavra
que isso tem fundamento. Por quê? Essa passagem, ela nos lembra de Lucas 5, se não me engano, que Jesus encontra com Pedro, sobe no barco deles, estão vindo da pesca, sobe no barco, que a multidão vinha, ensina e fala para eles: volte ao alto mar que vão pegar peixes. Aí Simão fala assim: pô, pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, lançarei. Aleluia. E assim ele faz, e muito peixe, que teve que pedir ajuda para os outros barqueiros, pescadores. Aleluia. E Jesus também diz para ele o quê? Doravante sereis pescadores de homens. E o engraçado, eu até estava falando com a minha esposa esses dias, essa semana mesmo, porque todas as vezes que Pedro pegou peixe na Bíblia, foi que Jesus mandou. Não é um pescador, mas não tem uma pesca de Pedro, que ele saiu, pescou, Pedro foi pescar e pegou um monte de peixe. Não. Todas as vezes que ele pegou, muita coisa, Jesus que mandou. Nessa passagem em Lucas 5, nessa passagem em João 21 e em Mateus 17, nas didracmas, né? Quando é perguntado a Pedro: o teu mestre não paga as didracmas? Difícil falar isso. Aí ele fala: paga. Quando ele chega em casa, Jesus já disse para ele: a quem é lícito cobrar os impostos? Dos filhos ou dos alheios? E ele responde: dos alheios. Mas Jesus diz: mas vai lá, pesca o primeiro peixe que fisgar, puxa, abra a sua boca e pegue lá um estaca, que vale 2 denários, e paga o imposto por ti e por mim. Aleluia, glória a Deus. Mas o incrível é que são 3 vezes, né, que Jesus fala para ele. 3 vezes ele negou a Jesus. Olha como tudo é ligado. 3 vezes ele negou a Jesus, por medo de perder, porque ele tinha fé, mas a fé dele ia até a igreja. A fé dele não saía da igreja. É diferente. Às vezes a gente tem muita fé só na igreja, a gente fica naquela dúvida: pô, preciso ir, mas e aí? Aí acho que isso não é vocação para mim. A primeira coisa que a gente coloca é o chamado é de acordo com... nem todo mundo é chamado. Deus vai capacitar de acordo com a sua vontade. Isso é óbvio. Mas é necessário que a gente faça alguma coisa. Quem não pode ir, ore. Quem não pode fazer alguma outra coisa, dá um suporte, seja o que for. Mas faça. Faça, porque a vontade é do Senhor. E o incrível, o maravilhoso, é porque, por que Simão entristece? Porque 3 vezes Jesus falou. Poxa, no capítulo 20, Jesus já tinha aparecido para eles, tanto que fala que 3 vezes o Senhor já havia aparecido, esteve entre eles, inclusive Tomé, o Dídimo, tocou em Jesus, e mesmo assim, eles foram pescar. Pedro foi pescar e ainda levou mais 6 com ele. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, não as desvie. E a gente está vendo muito isso acontecer hoje em dia. Homens que foram chamados, como Pedro, para servir ao Evangelho, para fazer a vontade do Senhor, para pescar homens, para pescar mulheres, estão preocupados com pescar em aquário, preocupados em lotar igrejas. Não adianta você lotar a igreja se você não tiver fundamento na palavra, no Cristo, na salvação, na mudança de vida, na mudança de atitude. Precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, mas é necessário que eu entenda que a minha mudança é fundamental, como foi lido na palavra introdutória. Glória a Deus. O maior pecador sou eu. Ninguém é mais pecador do que eu. Não adianta você achar que fulano, aqui não, você é mais pecador do que ele, até porque você o julgou. Olha, quantas e quantas vezes nós fazemos isso?
A gente mede as pessoas. A gente, eu brinquei. Não é brincadeira, é palavra do Senhor, é vida ou morte. E a morte, a segunda morte não tem ressurreição. A gente tem que levar isso a sério. Essas palavras são de fidelidade, porque é Jesus que está falando, não é qualquer um. O lado litúrgico está em todo mundo. Nós somos litúrgicos, nós somos palavra. Temos que agir, temos que ser exemplo, temos que vigiar as nossas condutas, as nossas atitudes. É difícil? Muito difícil, porque ninguém aqui é domador de si mesmo. É só o Espírito Santo que nos doma. Eu preciso entender isso. Espírito Santo, cuida do meu coração, cuida dos meus olhos, principalmente da minha língua. Porque essa boca que é para louvar, ela amaldiçoa mais do que louva. Se a gente perceber, se a gente começar, se a gente gravar o nosso dia a dia, no convívio com as pessoas, a cada topada sai mais outra palavra do que glória. Porque a gente não consegue se controlar. A gente não, como a palavra fala que a gente pede e não recebe, porque a gente gasta erroneamente. Porque é isso. Porque a minha preocupação primeiro é comigo. Mas é difícil, claro que é difícil. Está todo mundo se afogando, só tem uma boia. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso a gente é educado nos lares. Nossos pais falam isso pra gente. Não leva desaforo para casa. Olha, honroso é você levar o desaforo para o Senhor. Aleluia. Isso é honroso. Mas a dificuldade, bateu aqui, levou. Já tem gente, é isso aí. Sabe, as pessoas divulgam cada coisa. A mentira tomou conta das pessoas, principalmente da igreja, do evangelho. Você vê pastores mentindo, pastores se misturando com política, com mentira, com coisa nojenta, esquecendo do evangelho, sabe? As pessoas estão preocupadas com quem tem muito dinheiro e não estão nem aí para as pessoas que não têm nada. Quantas e quantas pessoas estão aí, do nosso lado, passando necessidade e a gente não consegue fazer nada, sabe? A dificuldade que a gente tem de meter a mão no bolso é tamanha que até se tiver escorpião, coitado do escorpião, a gente esmaga ele. Por quê? É essa dificuldade que a gente tem. Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar, porque o Espírito Santo está em nós. Não existe nenhum nem outro que não receba isso. Porque essa palavra ela é tão digna de aceitação, porque muito antes de Atos dos Apóstolos, aqui Jesus, quando envia seus discípulos, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Olha que maravilha. E sobre nós foi feito isso, esse Espírito Santo que está dentro de nós. Mas a gente tapa a sua boca a todo momento. A gente virou artistas. A gente virou pessoas notáveis. Sabe? Aquela coisa de você olhar e você ver, você não consegue ver Cristo nas atitudes da maioria das pessoas. Por quê? Porque eu estou preocupado muito com o meu vestir, com o meu andar, com a minha apresentação, não com aquilo que eu estou fazendo. E aí? E a vontade do Senhor, onde fica? Sabe, o perdão. Uma vez eu disse que o maior dos corpos que existe é o perdão, porque ele nos livra da cadeia do pecado, de não perdoar. Porque sem perdão não há salvação. Sem perdão não tem nova criatura. Ninguém nasce de novo se não for perdoado. E só se perdoa quem se arrepende. Aí às vezes você, mas fulano não está arrependido, não tem problema, porque o perdão não é para ele, é para você. Ele te ofendeu, mas o perdão é para você. Porque ele te ofendeu, mas você não conseguiu fazer aquilo que Jesus mandou. Ama teu inimigo, ama quem te ofende. Não, ele me maltratou, eu não quero nem saber. A gente ainda tem a cara de pau de falar assim, não, eu posso amar, mas não quero papo. Isso não é amor. Amor que não quer o papo, não é amor. Amor que não quer o bem do outro, não é amor. Amor que eu quero separação, não é amor.
Porque onde há separação não é amor. Um casamento separado não é um casamento, é uma separação, não é? A mesma coisa é isso. O amor de Deus, ele tem que estar em nós, nas nossas atitudes, seja ela o que for, porque o Senhor edifica. O Senhor faz aquilo que Ele quer, porque a vontade é dEle. Porque a gente às vezes imagina, eu vejo as pessoas, não, que no céu vai ser assim, que no céu vai ser assado. Aí eu fico, onde que você viu isso? Que no céu vai ter louvores, que no céu vai ter um monte de anjinho voando. Onde que está escrito isso? Não tem nada disso escrito. O que está é que você precisa ir, você precisa perseverar. Por quê? Se você ficar imaginando que lá vai ter isso, nada do que está aqui vai estar lá. Porque é o reino de Deus. Deus não é o Deus de coisas que acabam. Deus é Deus de eternidade. Imagina, vou estar no carro, no céu, vou ter o melhor carro. Que carro? Vou ter a melhor casa. Que casa? Vou sentar do lado direito, do lado... Que lugar? Não tem acepção de pessoas aqui. Ou tem acepção de pessoas aqui? Aqui tem. A gente vê as pessoas aí, ó. Um quer um papo do outro. Igrejas, cada uma com uma denominação. Um irmão passa pelo outro, não dá a paz do Senhor. E aquela coisa de... Se você não tiver de terno, hoje eu não vim de terno. Aí... Não, no púlpito da minha igreja, de terno, sem terno, ninguém prega. É claro, não vou pregar nu. Agora, o que importa não é o terno. O que importa é a palavra do Senhor. É o amor que você tem para fazer a vontade do Senhor. Porque existem muitas pessoas modificando isso, modificando aquilo, esquecendo do fundamental. Nenhum apóstolo ficou rico. Nenhum apóstolo guardou riquezas. Nenhum apóstolo teve vida maravilhosa. A gente vê um monte de pastores passando de férias, aí vão para os lugares mais incríveis. Tu fica olhando e fala, aleluia. Aí eu fico imaginando, sabe onde que Paulo tirava férias? Na cadeia. Paulo tirava férias na cadeia. E mesmo assim ainda trabalhava. Estava lá orando, convertendo, trazendo a realidade, Jesus, o Salvador, sofrendo açoites, naufrágios e outras coisas mais. Quando viajava de barco, era para ir para a cadeia. Porque quando ele ia pregar, ele ia andando. Apanhava uma cidade, ia para outra. Aí daqui a pouco vão voltar para aquela cidade. Mas nós apanhamos lá ontem, não tem problema. Ontem foi outro dia, hoje já é outro. E o Senhor vai nos dar, vai nos garante. Porque quando chegar a tua hora, aí o Senhor vai te levar. Agora, enquanto não chegou a sua hora, continua. Para poder, aquela frase que todo mundo coloca, né? Papelzinho de morto. Combati, bom combate. Aí tu fica olhando assim, pô, a pessoa nem sabe o que é isso. Você está colocando algo que você nem falou para ele. Por que ele não sabe o que você não falou? Há pouco tempo, eu vi um pregador que eu gosto muito dele, gosto mesmo, sério. Mas ele disse alguma coisa que eu falei, meu Deus. Ele declarou na internet, eu nunca pregarei numa seita. Aí eu falei, que isso? Como é que você nunca vai pregar numa seita? É claro que eu não vou chegar na seita, bater lá, posso pregar aí? Não. Ora, Senhor, foi convidado a pregar? Opa, oportunidade que o Senhor te levou para lá. Vai lá e prega a verdade. Mostra qual é a verdadeiro evangelho, onde está o caminho, onde está a salvação. Acabou. Você foi convidado para pregar. Aí, meu irmão, é oportunidade. Porque envia-me a mim. Mas eu só quero ir onde tem coisa boa. Você tem que ir onde tem pecadores que não conhecem o evangelho. Porque onde tem pecadores que o conhecem, já tem um monte pregando. Porque tem gente, eu já convidei umas pessoas na época para poder pregar no centro de recuperação, inúmeras desculpas.
Mas as desculpas, mas cada um, eu nunca questionei a desculpa de ninguém. Cada um faz o que quer. O chamado foi feito. Ah, não tenho tempo por isso. Ah, não tenho tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém vai fazer. Né? Alguém vai fazer. Mas quando vai ter aí o pessoal está disponível, arruma tempo. Aí onde que você deveria, você vai estar pregando onde tem um monte de pecador que já conhece a palavra e está aprendendo. Aí onde tem um monte de pecador que precisa ouvir a palavra do Senhor, ver um testemunho, ver o amor, porque o mais importante do que você falar da palavra do Senhor é a palavra estar em você, a tua atitude de amor para com o próximo. Porque não adianta você falar de Bíblia para quem não entende de Bíblia. Você tem que falar de amor, para depois você apresentar o verdadeiro amor, aonde que ele vem, que é Jesus que está na palavra. Agora, quando ele vê as tuas atitudes boas, fala, poxa, gostei daquele rapaz ali, porque ele não desfez de mim. Eu aqui sujo e fedendo, ele veio e me abraçou, me desejou melhoras, está orando por mim, está toda semana querendo que eu volte, que eu saia daqui. Aí, o Senhor vai operar, não é você também. Porque às vezes a gente acha, ganhei, sei quanto, eu já vi gente falar isso. Quantas almas você ganhou para Jesus? Eu fico olhando, eu falo, meu Deus, quantas almas você ganhou para Jesus? Não é isso. Não é você que, fulano foi ganho. Não, eu que ganhei. Que isso? Não, você tem que fazer a vontade do Senhor. Não importa se a pessoa vai hoje ou amanhã. Não importa se ela vem para a sua igreja ou para a igreja do lado. O importante é que ela esteja no caminho da salvação, que é Jesus. E que você possa, sempre que a oportunidade tiver de estar com ela, edificá-la, fortalecê-la, para que ela possa ter entendimento. Porque é muito difícil você estar num lugar onde as pessoas, primeiro de tudo, estão desconfiadas de você, se você está convertido ou não. Que acho absurdo isso. Qual é a tua obrigação? É fazer a vontade do Senhor, conforme o Senhor faz com a gente. Quantas e quantas vezes Israel pecou? Aí ia lá, calma. Davi pecava e Deus, arrebentava um montão do lado dele, mas preservava ele. Por quê? A covardia de Deus? Não, propósito de Deus, porque Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele é o único que pode tirar e devolver a vida, Ele é o único que pode nos salvar, só Ele, não tem mais ninguém. Aleluia. Que a sabedoria está em Deus. Amém. No homem não tem nada, porque se o Espírito Santo sair de nós, só fica o pecado, não fica nada que preste, nada. A única coisa boa que está em nós é o Espírito Santo, que não é nosso, mas que é fundamental para que a gente possa chegar ao céu, estar na vontade do Senhor. E nisso nós temos que ter a certeza que é lendo a palavra, orando, fazendo a vontade do Senhor e perseverando. Amém. Porque assim nós vamos ouvir de Cristo. Sejam bem-vindos. Olha que maravilha. Porque Simão Pedro, depois dessa passagem, foi uma outra pessoa. Quando ele pôde entender que 3 vezes ele negou Jesus, 2 vezes Jesus fez ele fazer uma pesca maravilhosa, e 3 vezes Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Para quê? Para que ele não fizesse a 3ª vez de voltar para pescar. E é isso que a gente precisa ter atenção. Eu não posso voltar para pescar. Eu preciso pescar homens, pregando o Evangelho, principalmente com a minha vida, porque essa é a vontade do Senhor. Glória a Deus. Com palmas, louvemos a Senhor e agradeço a riquíssima oportunidade. Aleluia.